Olá, querido aluno, querida aluna, tudo bem com vocês? Espero que sim, na medida do possível. Meu nome é Antônio, sou professor de Educação Física aqui da Rede Municipal do Paulista e é sempre um prazer receber vocês em mais uma aula aí do componente Movimento e Ação relacionada à disciplina de Educação Física. E então, gente, a gente está observando que estamos num conteúdo novo, a gente está abordando aí um conteúdo aí bastante legal que é relacionado às danças, né? E aí a gente está conhecendo o que é a dança, como essa dança ela se manifesta, né? Como ela está presente diante da nossa vida. E aí a gente vai abordar hoje, dentro da temática das danças, danças relacionadas a os ciclos festivos. E a gente vai começar pelo ciclo festivo do Carnaval. Então hoje eu vou falar sobre uma dança do Carnaval. E qual seria essa dança? E aí a gente vai conhecer a dança de hoje, que é, dentro do ciclo carnavalesco, o frevo, né? Uma dança aí de bastante importância para nós, né? Aqui de Pernambuco, né? Porque é fruto de uma herança deixada, né? É marca da história do nosso povo, né? E é símbolo e patrimônio imaterial da humanidade, né? E aí a gente vai estar conversando um pouquinho sobre o frevo para a gente conhecer o que é, na verdade. A gente também vai ver alguns movimentos, né, do frevo que eu trouxe aí para vocês, que vocês podem também realizar aí na casa de vocês, tá bom? Então, primeira coisa que a gente precisa saber é o que seria o ciclo carnavalesco, né? A grosso modo, a gente vai dizer que é o carnaval, mas aí a gente precisa de um conceito para a gente entender o que seria o ciclo carnavalesco. Então, o ciclo carnavalesco é a principal festa popular, manifestando-se praticamente em todo o nosso estado, né? E aí, nesse ciclo, a gente destaca algumas das manifestações, como blocos, troças, clubes, maracatus, caboclinhos, ursos, blocos anárquicos, escolas de samba, afoxés, mascarados, bonecos gigantes e bois de carnaval. Então aí já dá para a gente perceber, né, quão grande é essa manifestação dessa festa aqui no nosso estado, né? E aí a gente já sabe que essa festa aí do ciclo carnavalesco é a festa que se inicia após a festa de Reis, né? É um ciclo aí que vai se estendendo por esse período, tá certo? Então, sobre a temática da nossa aula de hoje, a gente vai começar a conceituar o que seria o frevo. A gente vai conhecer um pouquinho do que é o frevo, para a gente se aproximar cada vez mais aí desse ritmo que é tão nosso, né? Então, o frevo ele é um ritmo musical e uma dança brasileira com origem no estado de Pernambuco e sua música se baseia na fusão de vários gêneros. Quando a gente diz que é uma fusão de vários gêneros, são outros ritmos musicais que vão dar origem ao que a gente tem no ritmo do frevo, tá certo? E quais são esses gêneros? A marcha, o maxixe, o dobrado e a polca. E a sua dança foi influenciada pela capoeira. Eita, vê que legal! Então, os movimentos realizados pelo frevo surge aí de uma manifestação de origem afro-brasileira, certo? Que é a capoeira, né? Então a gente vê que o frevo ele surge a partir de outras coisas que existiam. Então, para que a gente entenda que as práticas corporais, né, as práticas artísticas, elas vão sempre surgir a partir de outras referências, né? Então, o ser humano tem essa questão de estar criando constantemente as coisas, né? E aí, como surgiu esse frevo, né? O ritmo nasceu na cidade do Recife por volta do fim do século XIX, caracterizado pelo ritmo extremamente acelerado. A dança veloz rapidamente se espalhou e encantou as pessoas que conheciam aquela nova forma de dançar em velocidade mais rápida. Então, o frevo tem disso, né? Os movimentos, eles não são lentos. É um movimento acelerado a partir de um ritmo, né? E as pessoas, elas tinham essa questão de estar dançando bem rápido, né? Elas criavam os movimentos, mas de forma bem acelerada. E é uma dança que tomou uma curiosidade assim por parte das pessoas, né? Lembrar também que o frevo é uma dança que nos aproxima muito, né? É algo dentro da nossa cultura
que tem uma questão de tipo, de quando começa, as pessoas que estão ao entorno, elas não conseguem ficar paradas. Então também tem essa característica aí bastante importante, né? Ainda sobre essa questão do frevo, era comum ocorrer muitos conflitos entre os blocos de frevo, em que os capoeiristas saíam à frente dos seus blocos para intimidar os blocos rivais, protegendo assim o estandarte. Então vejam como é que vem essa história aí da capoeira entrando no frevo, né? Quando os blocos saíam, tinha um grupo de capoeiristas que iam à frente dos blocos para defender os estandartes do seu bloco. Porque quando os blocos rivais se encontravam, era bastante conflito, era briga e rasgava estandarte, furava instrumento e as pessoas saíam machucadas. Então, o que acontecia? Como uma forma, né, também de os capoeiristas se movimentarem, porque a capoeira também ela foi por muito tempo assim perseguida, né, dentro da sua historicidade, eles utilizaram os próprios movimentos da capoeira junto do ritmo que estava sendo tocado. E aí começa-se também a perceber a criação de movimentos que vai dar origem ao frevo. Só que o movimento da capoeira é um movimento leve, né, na sua realização. Só que aí ele tirou essa leveza e acrescentou o ritmo acelerado do frevo, certo? E aí o passo do frevo teve origem nos movimentos da capoeira, certo? A estilização dos passos foi resultado das perseguições pela própria polícia aos capoeiristas, como eu havia falado antes, né? Como eram conhecidos que dançavam em rodas musicais com sombrinhas na mão para estilizar as armas pelos seus perseguidores. Então, a sombrinha que eles utilizavam quando eles dançavam ali era uma arma, né? Um mecanismo de defesa também quando tivesse os conflitos, né? Hoje a gente utiliza a sombrinha como um adereço, né? Como algo bonito, que é colorido, mas antigamente as sombrinhas elas não eram essas pequenininhas, eram os guarda-chuvas muito grandes, entendeu? E eles usavam a armação do guarda-chuva como uma ferramenta dentro aí do conflito, né? E aí os capoeiristas durante o bloco eles faziam as suas rodas, mas eles não faziam os movimentos da capoeira propriamente dito, como acontece na roda, né? Eles faziam movimentos utilizando esses guarda-chuvas, né? De forma sincronizada aí com o toque das marchinhas que se tocavam aí antigamente, né? Então vejam, o movimento que eles utilizavam era uma fachada para que a polícia não viesse em busca deles, mas aí isso aí foi um processo também de criação, porque é disso que vem os movimentos do frevo, certo? E aí a gente pode observar também, aqui na imagenzinha do lado, como o movimento do frevo também, assim, além de ser rápido, mas é um movimento bonito, né? Que, assim, é impossível você não parar para admirar, né? Como as pessoas aí vão se movimentando de acordo com as suas sequências. O significado da palavra frevo vem de ferver, no sentido de agitar, comemorar, festejar. Uma comemoração que remonta ao aperto às reuniões de grande massa popular, no seu vai e vem em direções contrárias. Então, essa questão do ferver essa questão da agitação, né? Do contato com o outro, né? De reunir as grandes massas, da gente estar se aproximando. E tem essa questão também, né? Que o frevo, ele é algo que vem de baixo para cima, né? É como se tivesse água fervente nos nossos pés e a gente começasse a pular, né? Então também tem essa simbologia aí relacionada à dança aí do frevo, certo? Então, para que a gente observe que tudo vem se interligando, tudo vai se ligando, né? Os movimentos que vão sendo feitos, a musicalidade, né? A história em si, ela vai se completando, vai se juntando para que a gente entenda como surgiu essa prática, né? E aí, quais seriam os tipos de frevo? Ô, gente, professor, não existe um único tipo de frevo? Não, existem 3 tipos de frevo, certo? E aí, cada um toma um corpo diferente, né? Tem uma questão aí diferenciada entre cada um, né? E aí a gente vai conhecer um pouquinho sobre cada um desses tipos de frevo. Quais são eles, né?
Em 1930, surge a divisão do frevo em 3 tipos: o frevo de rua, frevo canção e o frevo de bloco. Por ter ritmo e gingado contagiantes, o frevo hoje é uma dança da multidão na qual se confundem e misturam todas as classes sociais. Então não tem isso de dizer, só quem dança é homem, só quem dança é mulher, só quem dança é rico, só quem dança é pobre. Não, todo mundo participa, né? É uma dança aí de massa em que as pessoas elas estão todas ali envolvidas nesse processo. E dentro dessa questão dos tipos de frevo, né, como foi falado, é ouvido nas ruas ou nos salões por ricos, pobres, transmitindo energia positiva por todos os ângulos e nas facetas de cada passista. Então aí tem essa questão da expressividade, né? O frevo em si, ele traz alegria, né? É uma dança que esbanja alegria para todos os seus praticantes, para quem está envolvido, né? E é por isso que está tão relacionado assim com essa festa do carnaval, porque é uma festa que realmente traz essa questão da alegria, da felicidade, né? Do prazer em realizar algo, tá certo? E esses tipos de frevo, como foi falado, o frevo de rua, o frevo canção e o frevo de bloco, são frevos aí muito importantes para a gente saber distinguir o que cada um acontece. Quando a gente fala do frevo de rua, é aquele frevo que só tem o instrumental tocando. Então, é um frevo que se toca aí nas ladeiras de Olinda, no Galo da Madrugada, o que for, né? É aquele frevo aí mais metalizado e também ajuda muito nessa questão da dança do frevo, certo? Quando a gente parte para o frevo canção, é aquele frevo que tem uma melodia, né? É o frevo cantado. A gente pode dar como exemplo, por exemplo, Alceu Valença, né? Ele canta as letras do frevo, né? E quando a gente pensa no frevo de bloco, nós estamos falando dos blocos líricos, né? Que é conhecido como frevos de pau e corda, né? O bloco de paus e cordas, que tem aquela questão dos bandolins, do violão, né? É um frevo aí mais poético, é um frevo mais lento, né? E aí a gente observa diversos blocos líricos que saem aí no carnaval desfilando e fazendo menção a esse tipo de frevo. Então, a grosso modo, a gente consegue classificar o frevo assim, né? Dividindo eles pela questão do ritmo, né, do som, mas aí a gente também divide por uma questão dos movimentos, que vão ser movimentos, um frevo com movimentos mais rápidos e o outro com movimentos mais lentos, certo? Quais as vestimentas utilizadas, né, para apresentar ou para dançar ou para curtir aí o carnaval dentro da proposta do frevo? Né? O frevo, além de ser uma dança e um ritmo, ele também tem vestimentas e características próprias, certo? Por exemplo, os dançarinos, eles vestem roupas alegres e super coloridas, geralmente camisas curtas e justas, amarradas na cintura, calça colada, shorts e saia para as mulheres. Além, claro, de uma sombrinha multicolorida na mão. E aí a gente vai ver aqui, ó, na imagem, a vestimenta aí feminina, que é a saia, a blusa acima do umbigo, né? E a sombrinha. Tem aí a questão de uma sapatilha aí, ou pode ser um tênis, né? Já os homens, ó, pode ser um short, mas aí no caso é uma calça, né? Tem aí uma camiseta aí. E pode ser também de tênis, certo? Para também a segurança aí dos nossos pés. E tem sempre o acompanhamento da sombrinha, né? De diversas cores. E aí a cor representa principalmente a bandeira do nosso estado, né? A bandeira de Pernambuco. Então, vejam, até uma vestimenta própria essa dança ela tem. Ah, professor, mas é obrigado para dançar frevo ter essas roupas? Não, né? Aí a gente pode colocar uma roupa mais leve, uma camiseta, um short, né? Mas sempre também a questão do sapato por uma questão de segurança dos nossos pés, tá bom? E também um conforto, tá certo? Mas é para que a gente veja que o frevo também tem vestimenta e adereços para sua realização. E aí a gente vai ver um pouquinho sobre os passos, né? Eu trouxe aí alguns passos do frevo, né? Para a gente conhecer como é que se realiza a dança do frevo, né? E aí o primeiro passo que eu destaco assim para vocês é o passo do folião, né? E que passo seria esse, professor? É aquele passo livre, né?
que todo mundo realiza. E principalmente aí, ó, com os dedinhos balançando, né, para um lado para o outro, a gente vai abrindo as mãos e aí a gente segue a música de forma livre, de forma espontânea, não tem aquela questão coreografada, né, ou a gente vai pulando, e aí a questão é você se movimentar, tá certo? É a questão de você se fazer parte dessa dança. Aí a gente vai agora para alguns passos assim mais coreografados, né? Que aí eu estou trazendo para vocês o Saci Pererê, né? Onde a gente coloca um pé apoiado, né? Por trás do joelho e os braços vão se movimentando de um lado para o outro, como vocês podem observar aí no vídeo. Então vejam aí direitinho, mais uma vez. E aí a gente vai sempre trocando o pé, né? Uma vez com o pé direito, outra vez com o pé esquerdo. E a sombrinha sempre também fazendo parte aí para abrilhantar mais os movimentos. O segundo é o passo vassourinhas. Como o próprio nome diz, vassourinha, a gente vai varrendo, né? Seja um movimento relacionado com os braços para frente, mas também os nossos pés como se estivesse varrendo para trás, tá bom? Então aí, ó, é um movimento também bem legal e bem fácil de se fazer, que dá pra gente fazer aí na nossa casa. O ferrolho, né? É esse movimento aí, ó, que a gente faz com os braços na lateral, os pés um pouquinho abertos, e a gente vai utilizar sempre o movimento, ó, da cintura para um lado e para o outro. Observe mais uma vez aí no vídeo. Pontinha de pé, né, como o próprio nome já diz, é um outro movimento aí também do frevo, né, mas que a gente vai estar utilizando sempre a pontinha dos nossos pés, como você pode observar no vídeo, né, sempre fazendo pequenos pontilhados com os pés. O próximo movimento é um pouquinho mais difícil, né, que é o movimento do martelo, em que a gente abaixa um pouquinho, ó, e realiza com a sombrinha o movimento dos braços como se fosse para frente, batendo com o martelo, né? Mas o nosso corpo embaixo, ó, as pernas elas descem, sobem, né? Mas sempre mantendo a base aberta. O outro movimento aí que eu trouxe para vocês é o passo do bêbado, né? Algumas pessoas falam que é segura senão eu caio, como a música, né? Mas aí vocês observam que a gente vai fazer o calcanhar e a ponta do pé, tá bom? E aí a gente vai sempre pegar esse movimento utilizando os nossos braços de forma aleatória, né? Aí como se fosse tentando se equilibrar, tá ok? E temos um passo aí, né, que quando a gente fala no frevo, a gente sempre destaca um pouco ele, que é a tesoura, né? As pessoas quando dizem, ah, frevo, eu sei dançar frevo, já vai tentando fazer a tesoura, né? Mas aí o movimento de abrir e fechar das pernas, certo? De forma alternada, mas aí é um movimento também bastante bonito e a gente vai sempre alternando com a sombrinha. Então, como vocês podem observar aí, ó, o movimento sendo exposto aí para vocês aí na tela, tá bom? E aí a gente chega no momento do desafio da semana, né? O nosso desafio aí vai ser bastante legal, que a proposta vai ser você aí em casa escolher um movimento ou 2, 3 movimentos do frevo, colocar uma música aí bem legal, certo? E tentar fazer uma sequência com esses movimentos. Pode usar o passo do folião, o passo do saci, o passo da tesoura, do ferrolho. Fica a escolha de vocês. Ah, professor, mas o senhor apresentou esses movimentos, mas eu conheço outros. Fique à vontade. Apenas eu quero que vocês escolham uma música legal aí de frevo, certo? E realizem uma sequência de movimentos aí ligados com a música, tá bom? E aí, para a frase dessa semana aí de reflexão para a gente, eu trouxe que a dança é a escultura temporária desenhada pela alma. Então, a dança ela faz formatos, né? Ela traz essas questões de formações, né? E é aquilo que vem de dentro de nós para fora. Então a gente pode dizer que é uma escultura temporária, porque a gente faz formações, tá bom? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje,
tenham aprendido aí um pouquinho sobre o frevo, né? Essa cultura aí que é tão nossa, certo? A gente se encontra na próxima aula. Um beijo para vocês e até a próxima.